mudar o posicionamento do ministro Juscelino Filho, que acaba de chegar com exclusividade aqui no Bastidores CNN. A nota, que será lida por mim e pela Tainá Falcão, é assinada pelos advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Veloso e Francisco Agosti, advogados de Juscelino Filho. A nota começa da seguinte maneira: a defesa de Juscelino Filho esclarece que até o momento não foi notificada sobre a denúncia do Ministério Público. Tal andamento sequer consta na consulta processual. Aliás, em se confirmando, temos um indício perigoso de estarmos voltando à época punitivista do Brasil, quando o Ministério Público conversava primeiro com a imprensa antes de falar nos autos. Assim continua a nota. De toda forma, o ministro reafirma sua total inocência e destaca que o oferecimento de uma denúncia não implica em culpa, nem pode servir de instrumento para o Ministério Público pautar o país, ou seja, uma crítica ao Ministério Público. O julgamento cabe ao Supremo Tribunal Federal, em quem Juscelino Filho confia que rejeitará a peça acusatória diante da sua manifesta ausência de provas. Aliás, essa é a melhor oportunidade, segundo a defesa de Juscelino, para se colocar um fim definitivo a essa maratona de factoides que vem se arrastando por quase 3 anos, com a palavra final da instância máxima do Poder Judiciário Nacional. Aí segue a nota, além disso é uma nota extensa, mas vamos dar na íntegra também aqui o que disse o ministro Juscelino Filho para contemplar os dois lados. Além disso, ele ressalta que o caso não tem qualquer relação com a atuação à frente do Ministério das Comunicações, cuja gestão é pautada por transparência, eficiência e compromisso com o interesse público. Como deputado, no mandato anterior, Juscelino limitou-se a indicar emendas parlamentares para custear a realização de obras em benefício da população. E os processos de licitação, execução e fiscalização das obras são de competência exclusiva do Poder Executivo, não sendo responsabilidade do parlamentar que indicou os recursos. O ministro reitera sua confiança na justiça, na imparcialidade do Supremo, acreditando, na verdade, que ela prevalecerá e que sua inocência será devidamente comprovada. Pedro Venceslau, volto à pergunta. A gente viu um Flávio Dino bastante isonômico e bastante imparcial em relação às emendas parlamentares com o fim do orçamento secreto. Agora é um novo teste para o ministro, que vai ter de ser relator de um caso que julga alguém que é do mesmo estado que ele. Ele decidiu manter o caso com ele, apesar do fato deles terem sido colegas de ministério na administração de Luiz Inácio Lula da Silva, frequentavam as mesmas reuniões, enfim, trabalhavam no mesmo emprego. E mais do que isso, na época do episódio da questão das emendas do Juscelino Filho, Flávio Dino era governador do Maranhão. E a empresa que está envolvida nessa investigação também atuou em obras do governo do Maranhão na gestão de Flávio Dino. Mesmo assim, ele não se declarou impedido e decidiu manter o caso com ele. É uma decisão que está em linha com outras decisões de outros questionamentos sobre possíveis impedimentos do próprio ministro Flávio Dino. Agora, ele tem tido uma linha muito dura em relação às emendas parlamentares. Inclusive, tem sido uma relação bastante tensa entre Flávio Dino e o Congresso Nacional. E ele, inclusive, tem sido pressionado em vários momentos a tentar flexibilizar um pouco, não flexibiliza, tem feito um contraponto importante ao Congresso Nacional no momento em que o Executivo fica um pouco numa posição de refém dos parlamentares. Então agora provavelmente Flávio Dino vai ter que tomar uma decisão em relação ao ministro que vai ter que ser técnica, mas que vai ter repercussões obviamente políticas. Luiz, a gente tem que lembrar também que o Congresso ainda está às voltas com o Supremo Tribunal Federal. Foi arrefecida a temperatura desde a chegada desses novos presidentes, cumprindo ali a maior parte do que foi pedido pelo ministro Flávio Dino, exceto o que diz respeito às tais emendas de líderes, que pode gerar algum ruído mais adiante, mas a gente está falando de desvio de emendas. Isso corrobora a tese do ministro Flávio Dino sobre transparência e rastreabilidade. O que eu quero te perguntar, Luísa, é se, além de corroborar, que é algo óbvio, se ele pode usar desse argumento também, ou pode robustecer a sua tese sobre cobranças próximas, né? A exemplo dessas emendas de líderes que ainda podem ser ajustadas, que foi ali uma manobra para a audiência entender, feita pelo Congresso Nacional para as indicações das emendas de comissão, emendas coletivas sendo indicadas por líderes partidários, sem a devida autoria, como pediu ao ministro Flávio Dino.
Taná, vamos lá. É importante diferenciar uma questão. Existe a ação da qual o Flávio Dino é relator que fala sobre a falta de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares de uma forma geral. E aí, paralelamente a isso, existe uma série de inquéritos de investigações no Supremo Tribunal Federal com vários ministros relatores diferentes e que tratam dos casos de suspeitas de crime, né? De suspeitas de desvio de emendas, em que são alvos ali deputados e senadores específicos por essa prática aí de desvio de emendas parlamentares. E aí, entre esses vários relatores, está o próprio ministro Flávio Dino. Como o Pedro estava dizendo, Dino se manteve à frente do inquérito, a oposição chegou a alardear ali, né, nos próprios bastidores do Congresso Nacional, de que Dino deveria se declarar impedido de julgar Juscelino, porque, afinal, foram colegas de esplanada, né? Dino, antes de ser ministro do STF, era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, mas a interlocutores, Dino tem dito que embora eles tenham sido colegas ali nos primeiros meses ali do governo Lula, eles não são amigos, não tem nenhum tipo de relação próxima que justifique Flávio Dino deixar a relatoria desse processo, né? E aí, Dino também fala, né, que não existe uma razão objetiva para o impedimento, né? As razões de impedimento estão previstas na lei e prevêem, por exemplo, que seja proibido que um juiz atue em um processo no qual o seu cônjuge é parte, e que nenhuma dessas hipóteses da lei se aplica ao caso, porque afinal, embora tenham sido colegas, como eu disse, eles não se consideram amigos, não se consideram pessoas próximas ou íntimas. Então, Dino disse que não tem nenhuma razão para se afastar desse processo. Agora, pelo rigor que a gente tem visto, Tainá e Uribe, nas decisões do ministro Flávio Dino em torno das emendas parlamentares e até pelo nível de detalhamento que ele tem dado nas suas decisões, Dino talvez seja o ministro do Supremo hoje que mais conhece as circunstâncias em que esses desvios de emendas podem se dar, né, no âmbito do Congresso Nacional. Então, essa severidade do ministro Flávio Dino na ação que discute de maneira abstrata, digamos assim, a falta de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, ela deve ser replicada nesse caso de Juscelino Filho, né? Há uma expectativa, pelo menos uma leitura das pessoas próximas ali, né, auxiliares do ministro Flávio Dino, de que essa seja uma linha que ele vai continuar seguindo, né? A linha do rigor, justamente porque Flávio Dino tem conhecimento de todos os contextos que são colocados ali pelo Congresso Nacional para tentar, de alguma maneira, dificultar a rastreabilidade, né? O monitoramento desse dinheiro, dificultar que a população, a comunidade consiga rastrear e ver para onde está indo o seu dinheiro, né? Que obras estão sendo priorizadas, né? De que maneira a população, a sociedade pode ver o dinheiro das emendas parlamentares se transformando em algo concreto que venha para o seu benefício, né? Uma escola, um hospital, uma estrada, enfim, qualquer coisa desse tipo. Agora, por isso que há essa percepção, desculpa, só para concluir, de que Flávio Dino deve imprimir, sim, o mesmo rigor da ação sobre a falta de transparência das emendas nos casos criminais dos quais ele é relator. Vamos ver qual vai ser o ritmo que Flávio Dino vai imprimir nesse caso de Juscelino Filho.